Bom dia, estou vindo aqui mais uma vez para fazer esse vídeo. Primeiro para agradecer à população Matheus Leme que de forma tão bonita, tão brilhante acolheu aí a nossa mobilização, né? Mais de 5.000 pessoas compartilharam nossa última postagem. Também quase 5.000 pessoas que assinaram o abaixo-assinado. Nós queremos agradecer muito. Mas eu vim aqui fazer esse vídeo hoje para fazer alguns esclarecimentos, porque foi tudo tão rápido, tudo aconteceu de forma tão rápida que acabou que algumas coisas a gente percebia que tinha que ser esclarecido, mas não dava tempo. A primeira delas é que, como eu sou representante de uma instituição que representa os direitos difusos da Serra do Elefante, né? E dentro do grupo de acompanhamento do plano diretor eu representava a sociedade civil, acabou que toda essa mobilização deu para o plano diretor uma conotação pequena, tacanha, né? Ficou parecendo que o plano diretor existe apenas para defender questões ambientais ou a serra especificamente, quando isso não é verdade. O plano diretor é muito mais amplo, né? É muito mais sério, abrange o município como um todo e não apenas em uma especificidade. Então, eu gostaria de falar para vocês um pouco sobre o que é o plano diretor dentro do meu entendimento, né? Como uma pessoa que participou da revisão do plano, né? E como uma pessoa que gosto de pesquisar e ler sobre os assuntos dos quais eu quero falar. Fiz até algumas anotações para não correr o risco de falar alguma coisa errada ou de esquecer alguma coisa. Enfim, por que é tão relevante o plano diretor, né? O plano diretor ele é um instrumento básico da política de desenvolvimento no município, né? Ele orienta o poder público naquelas questões relacionadas a espaços públicos, urbanos, ao espaço rural, né? As cidades foram crescendo muito de forma desordenada e, enfim, foi necessário um instrumento legal que trouxesse um ordenamento, uma reorganização disso tudo, né? Porque esse crescimento desordenado fez com que trouxesse vários problemas para as cidades. O plano diretor ele é obrigatório para as cidades com mais de 20.000 habitantes, né? Mas conforme eu falei, ele não trata só das questões ambientais, né? Ele trata da oferta de serviços públicos essenciais como infraestrutura urbana, mobilidade, o transporte, o lazer, o turismo, a questão do cultural também, né? Então, é muito maior do que tudo isso, né? E aliás, ele corrige essas distorções que acabam acontecendo quando a cidade vai crescendo, né? E começam a criar esses problemas. Ele é um instrumento legal constituído pela Constituição Federal, né, e regulamentado pelo Estatuto das Cidades, que é uma outra lei, que está disponível, viu, gente? Disponível no site do Ministério das Cidades. Qualquer um pode ter acesso para conhecer o Estatuto das Cidades, bem como um guia. O Ministério das Cidades disponibiliza um guia para que todos saibam como deve ser, né, a elaboração de um plano diretor e a revisão desse plano diretor. O nosso plano diretor ele já tem mais de 10 anos, né, ele foi elaborado acho que há 12 anos atrás. E aí, então, ele foi revisado, porque nesses 10 anos a cidade cresceu, ela mudou, né? E aí ele tem que ser revisado. Como eu disse, ele abrange todo o município, não somente uma parte específica, todo o município em vários aspectos, né? Bom, resumindo, então, tanto para elaborar quanto para revisar um plano diretor, o primeiro passo é conhecer a nossa cidade, quais são os problemas da nossa cidade. Então, como se faz isso? Você faz uma leitura da cidade.
em todos esses aspectos que eu disse, né? O que eu tenho de infraestrutura? O que eu tenho de problema dentro disso? E o que eu posso melhorar para os próximos 10 anos dentro disso, né? E assim para todas as outras coisas, né? A partir dessa leitura, a gente conhece, porque às vezes a gente vive nos nossos segmentos, nos nossos cantos, e a gente não ou consegue fazer essa observação mais ampla, né? E o momento de discussão da revisão, quanto da aprovação, quanto da elaboração, é que a gente conhece a nossa cidade como um todo, né? Então, ela é isso. A partir dessa leitura, de saber qual problema que eu tenho, o que eu posso para resolver e como eu vou resolver, é que eu faço um diagnóstico, né? Que dentro da revisão, assim, né, no processo todo, a gente chama isso de produtos, né? Os produtos, eles vão sendo elaborados a partir das etapas que vão sendo concluídas, né? Ao final, aprova-se isso através da Câmara. Bom, e aí como é feito, né? Como é feito? Para a gente falando assim, parece que é simples, não é simples. É um processo de revisão de um plano diretor, para ficar bem bacana aí, eu acho que 1 ano é um prazo interessante. Mas pode ser feito em menos, né? Se você tem condição de fazer isso, né? Pessoal, dinheiro para fazer isso, fazer rapidamente, né? Desde que a cidade realmente seja abrangida como um todo, né? Na verdade, precisa de um acompanhamento técnico, né? Gente, as prefeituras, não é só daqui, né? Às vezes elas não têm um corpo técnico que consiga fazer isso com a metodologia necessária, né? Então, pode-se contratar por meio de licitação, né? Uma equipe técnica para fazer isso, né? Que pode ser pessoa física, pode ser jurídica, né? Desde que seja técnico, né? Comprovadamente para fazer isso. Daí, então, essa equipe vai elaborar um cronograma. Então, se eu quero rediscutir o plano diretor em 1 ano, eu vou fazer um cronograma. Esse cronograma ele deve constar tudo que vai ser debatido, datas, horários, dias, como, onde, né? Planejar essa revisão. Ela deve ser planejada e isso transformado num cronograma, e esse cronograma amplamente divulgado para que toda a cidade tenha conhecimento de quando e onde vão estar sendo discutidos problemas do meu bairro, da minha localização, do meu segmento, isso tudo. A partir disso, vão se formar como se fossem comissões, grupos temáticos, né? Esses grupos vão se dividir e vão discutir meio ambiente, habitação, urbanismo, saneamento, infraestrutura, mobilidade, uso e ocupação do solo, né, patrimônio histórico, cultural, paisagístico. Esses grupos temáticos se reunirão em datas específicas, discutirão, né, e elaborarão suas propostas para melhoria daquilo que, ou melhoria, ou então, né, de fato, conseguir ter aquilo que é necessário. Esses são chamados estudos preliminares, né, quando a gente está lendo a cidade realmente. E a gente lê também assegurando 2 aspectos importantíssimos, que é o aspecto físico e o aspecto legal, ou seja, o que é uma leitura técnica e uma leitura comunitária, né? Porque às vezes nem sempre o que é legal, do ponto de vista político, é factível, né? É viável, e vice-versa. Nem sempre o que é uma vontade política é uma vontade comunitária. Então, há de haver um equilíbrio. Por isso mesmo, os grupos de acompanhamento são formados por pessoas de todos os segmentos, inclusive poder público, né? E inclusive vereadores, né, que são as pessoas, são os políticos que nos representam, para que a vontade deles também seja ouvida, né?
Então, aí a partir disso, cria-se um diagnóstico. A gente já sabe o que a gente tem, o que a gente quer, o que a gente precisa, né? E aí, então, é elaborado as diretrizes que vão definir quais as políticas, quais os objetivos e as diretrizes, e depois vem a parte, enfim, da instrumentação, que é o projeto de lei propriamente dito, né? Esse projeto de lei que vai, por último, a finalização, né, o grande finale, que é a aprovação pelos vereadores da cidade. Então, gente, o que acontece? Por que aqui em Matheus Leme a gente acabou chegando a esse ponto crítico, difícil para todo mundo, né? Porque não é fácil, mesmo para nós que tivemos que debater, né? Não é fácil, né? Para nós que tivemos que enfrentar uma situação não é fácil. Bom, eu fui eleita no GA em 2017 para representar a sociedade civil. Somos 9 pessoas que fazem parte, cada uma representando um segmento. Até 2017 eu participei ativamente desse GA, abril de 2017, uma reunião em Belo Horizonte, onde já se questionava a condução do processo. E quem era a equipe técnica que nos dava suporte é o FMG, que aliás era disponibilizada não só para Matheus Leme, mas para outros municípios também, de forma gratuita pela agência metropolitana. Mas como houve discordâncias entre o que a UFMG apresentava e o que o executivo queria, a UFMG saiu do processo e desde então não tivemos mais notícias do plano diretor. E então agora, de repente, ele me aparece, né, para ser votado. Então, o que se discutiu? O que a gente discutiu, na verdade, é a condução do processo. Ficou com essa roupagem, né, como eu disse, assim, que é uma roupagem tacanha, parecendo que a gente estava falando só de serra, mas não é. Porque se a gente fosse aprofundar realmente, talvez a gente não desse tempo da gente suspender essa reunião. Então a gente pegou por aquilo que era mais gritante. O que é mais gritante nisso tudo? Que nós estamos num período de pandemia. E uma uma das coisas que a legislação, o Estatuto das Cidades e a Constituição Federal fala muito claramente é que tanto para a revisão quanto para a elaboração de um plano diretor, há que se obedecer sempre participação popular e publicidade. Como que você garante participação popular em uma audiência quando nós temos que nos afastar e não aglomerar? Como nós colocaríamos dentro da Câmara de Matheus Leme todo o município? Quando eu digo todo o município, pelo menos vamos partir do pressuposto de que a gente precisasse de um morador de cada bairro. Como nós colocaríamos isso dentro da Câmara, obedecendo critérios rígidos, protocolos rígidos de afastamento e de isolamento social por causa de uma pandemia. Então, a participação popular ela estaria prejudicada de uma forma assim, né, exorbitante. Então, era esdrúxulo a realização de uma audiência pública em período de pandemia. Inclusive, isso é o que foi acatado, né, ao nosso remédio jurídico, né, que foi esse mandado de segurança, que a princípio não foi aceito, mas depois um agravo de instrumento, foi isso que foi levado em consideração, né, porque isso é muito gritante, né. Mas uma outra coisa que eu, como membro do GA, questiono é a publicidade, porque depois o senhor prefeito, até então, disse que houve 5 audiências. Eu, como membro do GA, eu deveria de ter participado pelo menos de 3 dessas audiências públicas, né? Ou meu nome não constaria lá no plano revisado como membro do GA. Acontece que eu não participei de nenhuma. Eu desconheço uma comunicação formal a mim, como membro do GA, ou como cidadã.
não foi dado publicidade de nada, nada, exatamente nada. Todos os movimentos que foram feitos de 2017 até agora é de completo desconhecimento da comunidade. Tanto é que essa comunidade assinou o abaixo-assinado e concordou com a nossa denúncia, né? Porque se fosse o contrário, se tivesse 5 audiências realmente, a comunidade de forma maciça, de forma expressiva, tivesse concordado, ela não teria nos acompanhado agora nesse levante que a gente fez para a suspensão da audiência, né? Então essas duas coisas elas garantem e validam um plano diretor legal, que é a participação popular e a publicidade. E todas essas duas coisas não existem. Então o que eu questiono enquanto membro do GA é a condução do processo. Mas não estou dizendo aqui que do jeito que o plano está hoje tenha alguma irregularidade. Eu não sei, porque eu não tive acesso. E eu não tive acesso porque ele não foi de acesso à comunidade. Então, mas a condução do processo, eu posso dizer que ela não foi correta. Então, gente, eu queria pedir, né, para vocês que tão lindamente abraçaram a nossa causa, né? Abracem a causa de Matheus Leme e não só da Serra do Elefante de Matheus Leme. Provavelmente está vindo aí uma nova gestão, provavelmente essa nova gestão vai rediscutir, vai trazer de novo para a pauta a questão da revisão do plano diretor. Participem, porque um cidadão ativo, um cidadão politizado no sentido de política e não de partidarismo, é o cidadão que participa, né? Eu tive dificuldade enquanto o plano diretor estava funcionando, a revisão, as reuniões estavam acontecendo normalmente, tive dificuldade de levar pessoas às reuniões. Matheus Leme tem, infelizmente, esse histórico, né? Eu não vou na reunião, não. Estão convocando aí para uma reunião. Nossa senhora, Deus me livre, isso aí é na hora da minha caminhada. Isso aí é na hora de eu ir para não sei aonde. Isso é na hora de eu ir para o salão. Eu não posso ir, não vou. É minha hora de descanso. Não vai, não sabe o que está acontecendo. Mas aí, quando a rua dele está cheia de barro, ele filma, vai para o Facebook para fazer críticas e às vezes críticas nada construtivas a 1, 2 ou 3 pessoas ou a uma gestão, e aí eu pergunto, e qual que é a sua capacidade de participação? Então eu clamo a vocês, que não foram nenhum nem dois, foram muitos que abraçaram essa causa tão lindamente. Comecem a participar, comecem a ocupar os espaços públicos de decisão, façam a descentralização do poder. Essas pessoas estão lá porque nós a elegemos. Até quem não votou de alguma forma a elegeu, né? Então nós somos responsáveis por também acompanhar essa gestão, né? Ser parceiro, existe uma grande diferença entre ser parceiro e ser aliado. Aliado é aquele que cegamente faz tudo, aceita tudo que o seu prefeito fez porque votou nele. Seja parceiro e seja um cidadão decente. Não importa se você votou, mas se tem algo que não está sendo bom nem para você nem para a sua cidade, faça alguma coisa. Mas não é fazer lá na hora que a coisa já está errada. Seja participativo. Esse é o meu pedido. Eu quis muito esclarecer isso aqui. Então, que fique bem claro, a anulação da audiência, a suspensão da audiência não foi por causa de questões da Serra especificamente. Tomou essa roupagem porque sou eu, presidente da Associação Amigos da Serra do Elefante, porque foi a entidade, nós precisávamos de uma entidade que assinasse a petição, né, que entrasse com o mandado, mas questionamos a condução de todo o processo. E a condução de todo o processo depende sim da prefeitura, mas depende muito de nós, né? Nós é que fazemos valer
esses dois aspectos básicos legais e importantíssimos, que é a participação efetiva da comunidade e a publicidade. Bom, mas eu queria agradecer, muito obrigada, a associação está aí, queremos sim ser parceiros naquilo tudo que for em benefício da nossa cidade, da nossa serra. Estamos sempre aqui com muita imparcialidade, eu sou prova viva disso, e com muita humildade também, sabedores de que sozinhos não somos ninguém, então tivemos a ajuda de muita gente. E feliz 2021, feliz 2021 para todos nós, que ele seja muito melhor em todos os aspectos. Um beijo e bom dia.